para falar sobre um lateral direito do São Paulo que tem agitado o mercado. Igor Vinícius, fora dos planos do técnico Luiz Beldia e com um contrato só até dezembro, está na mira de 4 times da Série A. São eles o Corinthians, o Santos, o Fortaleza e o Vasco. O Vasco com menos chances, negociações já deram uma travada. Segundo pessoas próximas ao Igor Vinícius, hoje o favorito para contar com o lateral direito do São Paulo é o Corinthians. Tratativas entre Corinthians e Igor Vinícius e em estágio avançado, embora ninguém no São Paulo tenha sido procurado, pelo menos foi o que eu vi, de uma pessoa super importante do departamento de futebol. Impressão que eu tenho é de que o São Paulo não vai criar muito caso para liberar o jogador, que custa na casa dos R$300 mil por mês e tem tido uma série de lesões, além de não agradar o técnico argentino do tricolor. Se a oferta chegar, é possível que o São Paulo libere sem exigir uma compensação financeira significativa. O Santos era outro interessado, até porque buscam o lateral direito e as tratativas com o Mike do Palmeiras não são tão fáceis. O Igor Vinícius já viveu bons momentos com a camisa do São Paulo, mas perdeu espaço especialmente desde a temporada passada. E no Corinthians em especial, tem alguém que gosta bastante dele, o Dorival Júnior. Dorival e Igor Vinícius trabalharam juntos no São Paulo e a relação entre ambos foi bastante positiva. Só para completar, vale a lembrança de que o Igor Vinícius está tratando uma pancada na lombar que ele sofreu contra o Ceará e ele vai precisar de mais 3 ou 4 semanas para estar recuperado. A promessa é de que ele nem vai tirar esse período de férias para poder estar à disposição assim que o Super Mundial acabar, provavelmente em outro clube de futebol do Brasil. As últimas sobre o Corinthians, o zagueiro Patrick, do Novo Horizontino, e o lateral esquerdo Thiago Espinosa, do Racing do Uruguai, são alvos do Timão para o segundo semestre. Corinthians que também viu nas últimas horas Augusto Melo e seus aliados atacarem de novo. 4 conselheiros do Corinthians entraram com processos na justiça contra o Corinthians, contra Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior. O pedido deles é que seja anuladas todas as decisões recentes, incluindo do afastamento do presidente Augusto Melo, para que ele possa voltar ao cargo. Os 4 conselheiros que assinam esse pedido judicial são Mário Melo, Ronaldo Tomé, Maria Ocampos e Peterson Juan. Tá ficando cada vez mais difícil encontrar gente para defender o ex-presidente Augusto Melo. Hora de falar sobre o Vasco. É verdade que o Cruz Maltino tem negociações com Álvaro Monteiro, goleiro de 30 anos, colombiano que pertence ao Milionários e joga na seleção do seu país? A informação surgiu nessa quarta em um portal colombiano. Consultei 2 fontes vascaínas e ambas asseguraram que não há discussão sobre esse nome dentro do Cruz Maltino. E a informação é super importante porque se o Vasco de fato tivesse interesse no Álvaro Monteiro, seria uma indicação de que Léo Jardim está de saída. Se o Léo Jardim ficar, não há por que você buscar goleiro de seleção sul-americana. Vale a lembrança de que o Léo Jardim recusou na última sexta-feira a 4ª proposta diferente feita pelo Cruz Maltino para a prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em dezembro. O Vasco chegou a oferecer 800 mil por mês de salário, mesmo patamar financeiro do Verratti, mas ouviu uma pedida bem superior. O pessoal do SBT do Rio chegou a falar em 1,5 milhão de reais por mês, que fariam do jogador o mais bem pago entre os goleiros do futebol brasileiro, completamente descartada a chance de o Vasco pagar tudo isso ao Léo Jardim. Só para completar algumas especulações no Vasco, Gabriel Bosquilha, meia formado no São Paulo, hoje com 29 anos de idade e que atua pelo Operário, está sendo observado pelo Cruz Maltino. Temporada de 29 jogos, 8 gols e 3 assistências, participação boa na partida contra o Cruz Maltino na Copa do Brasil. Em relação à busca por um executivo, Bruno Costa, ex-Fortaleza, e Eduardo Freeland, que está no Avaí, são hoje os nomes com mais possibilidades de assumir o lugar de Marcelo Santana. Hora de falar sobre Verratti. O centroavante do Vasco teve proposta para treinar e jogar no Corinthians. Quem fez a revelação foi Emiliano Dias, auxiliar técnico do pai dele, o Ramon Dias. Enquanto técnico e auxiliar do Timão, o Emiliano e o Ramon trabalharam por essa negociação e o Emiliano escancarou todos os detalhes do acordo, ou da tentativa do acordo. Disse o Emiliano, abre aspas, eu quis trazer o Verratti para o Corinthians, mas ele está muito vinculado ao Vasco. Eu brincava com ele e ele respondia, é difícil, estou muito bem aqui, a família gosta do Vasco, sou o capitão do time e também não sei se eu iria jogar no Corinthians com o Yuri Alberto e Memphis. E aí o Emiliano completa, ele não quis sair do Vasco, mas eu sabia que já era difícil, de qualquer forma joguei a bola. E esse jogador é top, afirmou Emiliano Dias.
Cheguei a contar para vocês muitos meses atrás, enquanto Emiliano e Ramon trabalhavam no Timão, sobre essa tentativa de negociação que acabou frustrada exatamente por conta do Verratti, jogador que no Vasco ganha R$760 mil por mês. São vários os jogadores do Corinthians que têm vencimentos maiores. Já já vou falar sobre o Léo Jardim. Já já sobre o amistoso do Vasco contra o Bayer Leverkusen, que não vai acontecer. E eu vou te explicar. Antes, o Vasco corre atrás de um diretor executivo para comandar o futebol e assumir o lugar que era do Marcelo Santana. É interessante, né? O Carlos Amodeu disse outro dia que o Vasco primeiro vai contratar este profissional para depois ir ao mercado contratar jogadores. Este profissional que está sendo contratado vai assumir o posto que era de quem? Do Marcelo Santana, que quando foi embora disse que não era ele o responsável por contratar jogadores. Fiquei meio sem entender. E o nome da vez é Mário Branco. Português. Trabalhou em vários clubes pequenos na Europa e foi para o Fenerbahçe, que é uma grande marca na Turquia. Lá, ele trabalhou ao lado do Jorge Jesus e também do José Mourinho. É um executivo que eu não conheço a forma de trabalhar, não posso garantir aqui que é um excelente profissional, mas o fato de ser português e de conhecer o ambiente europeu facilita o diálogo dentro do Vasco da Gama e os olhares para atletas que estão na Europa, em clubes de média expressão e que poderão ser contratados pelo Vasco e ser uma boa contratação. O exemplo é o Nuno Moreira. Estamos aguardando e acompanhando passo a passo a contratação de um profissional para começar o Vasco a contratar jogadores. Bom, possível amistoso contra o Bayer Leverkusen é impossível. Esse amistoso não vai acontecer. Por um detalhe, o Bayer Leverkusen vai ficar no Rio de Janeiro treinando dentro do Ninho do Urubu entre os dias 14 e 24 de julho. 10 dias. Durante este período de 10 dias, o Vasco irá entrar em campo 3 vezes. 2 partidas pela Copa Sul-Americana nos dias 15 e 22, 2 meios de semana, e no final de semana, exatamente no meio desses 2 jogos, o Vasco tem uma partida pelo Campeonato Brasileiro no dia 19. Então o Vasco joga no dia 15, no dia 19 e no dia 22. O Bayer fica no Rio do dia 14 ao dia 24. Então, torcedor, esquece, não teremos nenhuma partida amistosa contra o Bayer Leverkusen. Situação do Léo Jardim, uma reviravolta, né? O jogo virou, mudou tudo. O Vasco, que preparava o Léo Jardim para ser um ídolo da torcida, pode esquecer. Nesse momento, a torcida do Vasco não quer mais o Léo Jardim. Está muito claro que o jogo virou. Toda aquela empatia com o Léo Jardim e a figura de ídolo que ele estava conquistando no Vasco da Gama já foi por água abaixo. A torcida não quer mais a permanência do Léo Jardim. Isso está claro. Em todas as pesquisas que a gente acompanha, o torcedor não quer a permanência do goleiro Léo Jardim. O Vasco não tem mais que fazer nenhuma proposta para a permanência do Léo Jardim. O Pedrinho disse há algum tempo atrás, só fica no Vasco quem quer. Tá claro, o Léo Jardim não quer ficar no Vasco, a não ser que o Vasco dê a ele um valor milionário, que é valor de atacante. Atacante é mais valorizado que goleiro. O mercado aponta isso. Um goleiro, ele não pode ganhar o mesmo de um atacante. Até poderia, na minha avaliação, zero problema, não tem nenhum preconceito. Mas o mercado é quem dá os valores, né? E o mercado dá mais valor para artilheiro, para quem faz gol, do que para quem pede. O Léo Jardim quer ser o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro. E o Léo Jardim não é um goleiro de seleção brasileira. Então o Vasco tem que esquecer essa história de Léo Jardim,
tchau e bênção. Dar 1 milhão para o Léo Jardim, é melhor dispensá-lo. E contratar 2 jogadores de 500 mil e mais. O Vasco contratou um goleiro, este sim, de seleção brasileira. O Daniel Fusato, revelado pelo Palmeiras, preste atenção, passou pelo futebol italiano, defendeu a Roma, passou pelo futebol espanhol, teve um período emprestado ao futebol português, ao Gil Vicente, e a Roma logo pediu ele de volta. Na Espanha, ele foi goleiro do Eibar. O Daniel Fusato, contratado pelo Vasco da Gama, defendeu a seleção brasileira sub-20, defendeu a seleção brasileira sub-23 e defendeu a seleção brasileira principal. Ele foi convocado para 2 partidas e eu estava lá. Um jogo contra a Argentina, ambos os jogos em 2019, foi uma viagem só. O Brasil foi para a Arábia Saudita enfrentar a Argentina e, na sequência, fomos para os Emirados Árabes jogar contra a Coreia. E o Daniel Fusato foi convocado para essas 2 partidas. O Daniel Fusato, sim, é um goleiro de seleção brasileira. Já tem defendido sub-20, sub-23. Ele foi convocado. Fernando Praz se machucou, se não me falha a memória. O goleiro era o Fernando Praz, se machucou no treino na Granja Comari e o Daniel Fusato acabou sendo convocado. E também em 2019 para a seleção principal. Então, torcedor, nós temos dentro do Vasco um goleiro de seleção brasileira, que deveria agora ser titular com o Léo Jardim indo embora. Léo Jardim, forte abraço. Obrigado por tudo. Vai ganhar o seu dinheiro em outro lugar. Daniel Fusato, bora. Vem pro gol. E vida que segue, mano. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Isso aí, então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com um giro de notícias do Vascão da Gama. Espero que tenha gostado. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Vasco da Gama aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais notícias do Gigante da Colina.